Hoje eu vou mostrar para você uma implementação de notificação de eventos, que é parte de uma arquitetura dirigida por eventos, ou Event Driven Architecture. E aí galera, beleza? Tá frio aí? Aqui tá frio pra caramba, mas a gente continua aqui firme e forte. Então, no último vídeo eu falei para vocês sobre 4 significados de uma arquitetura dirigida por eventos, ou Event Driven Architecture. E aí eu peguei lá um material do Martin Fowler para destrinchar esses 4 significados. Basicamente, a gente fala de arquitetura dirigida por eventos quando a gente tem em alguma parte do sistema alguma implementação de notificação de eventos, esse seria o primeiro significado, ou quando a gente tem Event Carried State Transfer, né, que seria uma evolução de notificação de eventos, quando a gente coloca informações no evento, e aí o serviço ou componente que consome esse evento tem uma base de dados própria para que não fique conversando com o serviço original que gerou o evento e que então diminua esse tráfego. Então esse seria o segundo significado. O terceiro significado é Event Sourcing, que é quando você tem uma base lá que vai guardando todas as transações, todos os eventos que ocorrem no sistema. Você tem não só o estado atual dos dados, mas também todas as transformações que fizeram com que se chegasse nesse estado. E, de certa forma, você consegue reconstruir o estado atual aplicando todas as transformações ou eventos que ocorreram ao longo do tempo. Então, isso seria Event Sourcing. Eu dei até o exemplo lá do Git, que utiliza Event Sourcing porque ele guarda todas as transformações do código. E também o sistema bancário, né, que ele guarda todas as transações bancárias referentes a uma conta de maneira que a gente consegue voltar para trás e recuperar o estado atual aplicando todas as transações que são guardadas em um banco, um repositório. E o último significado lá é o CQRS, né, que é o Common Query Responsibility Separation, que é quando você tem dentro da aplicação dois modelos diferentes, um para consultas e outro para comandos. Comandos são operações que de fato têm efeito colateral, que vão mudar o estado do sistema, ao passo que consultas não mudam o estado do sistema. Então, em alguns contextos faz sentido você ter esses modelos separados, um para consulta e outro para os comandos. E aí eu prometi para vocês que eu ia mostrar uma implementação, no caso do primeiro significado lá, que é Event Notification. A gente já falou aqui sobre o RabbitMQ, certo? Que é um sistema de mensageria, no qual a gente pode utilizar em sistemas de microserviços. Então, de certa forma, a gente pode dizer que isso é uma maneira de fazer Event Notification, porque quando ocorre alguma coisa em algum serviço, a gente pode notificar, né? A gente pode postar, a gente pode publicar essa mensagem que se refere a um evento que ocorreu no sistema, e os serviços que estão interessados nesse evento podem consumir, então podem estar olhando para essa fila de eventos e podem consumir esses eventos, realizando operações que fazem sentido para esses serviços quando tal evento ocorre. Então, eu sempre gosto de usar lá o exemplo do Mercado Livre, né? Porque o Mercado Livre tem diversos microserviços. Então, quando ocorre uma venda, a gente tem outros serviços interessados nesse evento de venda, certo? Então, quando ocorre a venda, me parece que há lá um serviço relacionado com venda que posta, né, essa mensagem. Não sei se eles usam o Kafka ou se é até um outro sistema lá de mensageria, mas de fato ocorre esse evento da venda. E aí você pode ter outros serviços, por exemplo, o serviço que vai fazer o empacotamento e envio do item que foi vendido. A gente pode fazer também propaganda com itens semelhantes para o cliente, já que ele fez essa compra desse item. Então isso é um exemplo, né, de contexto em que vale a pena você utilizar notificação de eventos. E nesse caso a gente está usando uma fila que é externa à aplicação. Eu falei para vocês e o exemplo que eu vou mostrar é diferente, porque a fila, o Message Bus, ela está dentro da nossa própria aplicação. Então pode ocorrer esse caso, que você tem, por exemplo, dois componentes, esse componente ocorre um evento aqui e a gente não quer chamar diretamente, certo, uma função de outro componente, porque a gente não quer que haja essa dependência direta. Então esse componente pode publicar
um evento e o componente B pode realizar alguma operação relacionada com esse evento. Então esse é o exemplo que eu vou mostrar para vocês, que vem do livro Architecture Patterns with Python. Dá uma olhada. Então o exemplo está aqui no livro, né? Basicamente o que acontece? A gente tem lá um serviço de alocação, né? Eu já falei sobre esse exemplo, né? Então quando se faz uma compra de um móvel, a gente tem a alocação dessa compra, né? Foram os itens que foram comprados para um determinado lote, certo? Então você tem lote que está em estoque e lote que está vindo de um frete. E aí existe um evento que ocorre que é quando o produto está fora do estoque, né? A gente não tem estoque suficiente para realizar a venda. Então, no caso lá, o caso de uso que faz a alocação, ele retorna ou lança uma exceção no caso da implementação dele. Na minha versão eu retorno, né, um out of stock error. No caso, ele lança a exceção, tá vendo? Tá mostrando aqui, ó, esse out of stock aqui. E aí o que acontece? Imagina que chegou esse requisito de que quando existe esse problema, né, de você tentar fazer uma compra e o produto está fora do estoque, a gente quer mandar um e-mail para o administrador para dizer, olha, esse produto aqui tentaram comprar e estava fora do estoque. Talvez valha a pena, né, a gente comprar mais desse produto. Então, o administrador só quer saber quando ocorre esse evento. Então, o que acontece? Ele quer que seja mandado um e-mail para ele, para que ele seja informado que esse evento ocorreu. E a gente não quer essa dependência direta entre o caso de uso de alocação, né, o serviço da aplicação de alocação, e o serviço de envio de e-mail, certo? Que só vai enviar o e-mail. E aí, então, ele implementou essa message bus, certo? Para que quando ocorre esse out of stock, esse problema de out of stock, ele publique então no message bus que ocorreu esse evento, e aí quem está interessado vai tratar esse evento. Então ficou bem simples a implementação. Ele tem uma classe aqui que é a classe que representa eventos, e ele tem uma classe que representa o evento específico de out of stock, de fora do estoque, certo? Então primeiro ele criou essa classe aqui e essa subclasse, out of stock. E aí ele fez, então, ele implementou uma message bus. Então, repara, aqui são só funções mesmo. Ele não criou nenhuma classe. Então, você tem lá uma função handle, que recebe um evento, e aí procura um handler. São as funções, por assim dizer, que estão interessadas nesse evento, tá? Então, as funções, elas estão aqui, ó. Você é que vai dizer quais funções devem ser executadas quando tais e quais eventos ocorrem. Então, no caso aqui, quando o evento out of stock ocorre, ele quer que seja chamada essa função send out of stock notification. Tá? Então, essa função aqui é que está enviando o e-mail para o administrador. E aí fica a dúvida, né? Onde que você vai publicar esse evento? E aí eu acho legal uma coisa desse livro, é que ele mostra várias opções de implementação. Ele não mostra uma só e fala, olha, essa daqui é a melhor implementação. Não, ele mostra várias implementações, várias opções de implementação e vantagens e desvantagens de cada uma delas. No caso, ele usou aqui o conceito de evento de domínio, né? O domain event. Então, o próprio domínio é que publica o acontecimento de um evento, certo? Então, isso está implementado na própria camada de domínio. Essa seria a primeira opção de implementação. E aí, na camada de serviços ou de casos de uso, ele trata esses eventos, certo? E a segunda opção, que foi a que eu preferi, tudo acontece na camada de serviços ou camada de casos de uso. Para mim, essa questão de eventos é uma questão muito relacionada com a aplicação em si, como a gente está automatizando as nossas regras de negócio. Então, como o Uncle Bob lá fala, a camada de casos de uso ela é exatamente para isso, para regras de negócio da aplicação. Óbvio que isso aqui é uma opção, é uma forma de se implementar na qual você faz tudo que é relacionado com eventos na própria camada de serviço ou de caso de uso. Tá? Eu preferi essa implementação, achei mais simples, não mexer com o domínio, certo? O domínio fica lá com as regras de negócio puras e não trata de eventos, certo? Fica tudo na camada de casos de uso ou de serviço. E aí, no caso, né, da implementação em Python, que ele está mostrando aqui, quando ele tenta fazer a alocação e essa alocação retorna um batch ref, né, referência do lote, que é none, isso quer dizer que o produto está fora de estoque. E aí ele vai lá na message bus e fala, olha, trata aí desse evento, certo? Então, essa é que é a ideia de você
desacoplar, então, o caso de uso, certo? Da questão de envio de e-mail, né? Porque ele até discute aqui que isso feriria o Single Responsibility Principle, certo? Porque o caso de uso de alocação ele não tem nada a ver com notificação e envio de e-mail. Basicamente, o que ele faz? Ele publica o evento e quem quer tratar esse evento, que no caso lá vai ser a notificação por e-mail, é que vai realizar a operação, certo? Então, eu simplesmente digo aqui que esse evento ocorreu, certo? No caso de uso. Então, eu acho bem legal isso aqui, eu acho que realmente é uma implementação interessante que de fato fica mais desacoplada e segue mais o S do Solid. Então, vamos dar uma olhada na minha implementação aqui utilizando o TypeScript. Vamos lá. Então, aqui está a minha implementação. Como eu preferi fazer tudo na camada de casos de uso, o que eu fiz? Eu criei aqui um folder para Message Bus, certo? Dentro da camada aqui, dentro do folder de casos de uso, tá? Então, dentro do folder de casos de uso, a gente tem os dois casos de uso implementados, que são a alocação em si, da ordem de venda, lá da order line para os batches, e a adição de batches. E aí eu criei um outro folder dentro do use cases, que é a Message Bus, certo? Então, aqui dentro está a Message Bus em si, tá? Então, que é essa classe aqui, que na verdade não é uma classe, são só duas funções, eu implementei igual ele fez no livro, tá? Então aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou definindo os meus handlers, certo? Então eu preferi usar map aqui no TypeScript, poderia ter utilizado um object mesmo do JavaScript, mas eu preferi utilizar um map aqui que eu acho que fazia mais sentido, tá? Aí esse map, então, ele vai mapear uma string, que no caso aqui é o tipo do evento, com um vetor de funções, certo? Que são as funções que vão tratar daquele evento, certo? São as funções interessadas naquele evento. Então, no caso, a gente só tem o evento de out of stock. Então, eu estou setando aqui que para o evento de out of stock, a função de send out of stock notification será chamada. Tá? A gente poderia colocar um conjunto de funções aqui, mas no caso a gente só tem uma. Tá? Mas futuramente, se você tiver um outro tratamento que você quer fazer relacionado com esse evento, é só adicionar a função aqui, certo? E aí aqui embaixo então tem a função send out of stock notification. Eu preferi chamar uma função separada aqui, send notification, que passa a mensagem, e aí de certa forma a gente desacopla a implementação em si, né, dessa função aqui que é a função do tratamento de evento em si. Certo? E aí a gente pode fazer diferentes tipos de notificação. Daqui a pouco eu vou discutir sobre isso, que de fato não fica tão clean assim no sentido da clean architecture, e eu vou falar para vocês especificamente por quê. Antes eu queria falar sobre o método, a função handle aqui, que é a função que trata, né, então, para cada evento, né, quando o evento ocorre, é essa função que é chamada. Então ele chama a função handle passando o evento como parâmetro. E aí o que ele faz? Ele procura handlers para esse evento, no map aqui de handler. Aí se há handlers, ele faz um forzinho aqui para iterar sobre os handlers e executa a função, certo? Então pega cada função que está interessada naquele evento e executa. Então aqui a gente pode ver que no caso esse tipo de event notification, né, notificação de eventos, ela é síncrona. Certo? Então, no caso, o caso de uso vai vai publicar o evento e ele vai, de certa forma, vai esperar executar o tratamento de evento. Então, não é um tratamento de eventos aqui assíncrono, é um tratamento de eventos síncrono, tá? Que foi a implementação que foi utilizada no livro. E aí, beleza, né? Então, aqui eu só fiz ele retornar verdadeiro quando ocorre algum tratamento, só para que no teste eu consiga fazer uma assertiva para saber se ele tratou o evento. Mas isso aqui não é necessário, né? Poderia ser void aqui, mas eu coloquei como booleano para facilitar o teste. E aí eu queria discutir sobre isso aqui, né? Porque a gente poderia querer mudar essa implementação. Em vez de mandar um e-mail, a gente pode mandar um SMS, assim por diante. Do jeito que ficou, o que acontece? Eu coloquei essa função separada, um outro arquivo, que é o arquivo notification.ts. Aqui eu só estou logando a mensagem no console, em vez de enviar e-mail. Então, eu poderia mudar a implementação aqui, certo? Mas, de fato, se a gente prestar atenção, a gente está na camada de casos de uso. E aqui, a ideia é que a gente não dependa diretamente de coisas de baixo nível. Por exemplo, se eu chamasse aqui a função de envio de e-mail, por exemplo, do Node Mailer diretamente,
a gente estaria colocando uma dependência direta entre algo dentro da camada de casos de uso e de uma camada externa. Isso fere a regra de dependência da Clean Architecture. Então, se eu quisesse seguir a arquitetura limpa, o que eu teria que fazer? Eu estava meditando, né? Porque de fato no livro ele não segue isso, porque ele só chama função e aí não tem como você configurar isso daqui, né? Porque de fato, na maioria das vezes a gente configura isso utilizando injeção de dependência. E para a gente fazer a injeção de dependência tem que ter um objeto, tem que ter uma classe que a gente instancia e injeta a dependência. Do jeito que está aqui, a gente poderia mudar o prototype lá do JavaScript, mas acho que isso é meio gambiarra também, não fica muito clean. Então, se a gente quisesse fazer de fato, utilizar a arquitetura limpa aqui e poder modificar a forma de notificar o usuário, a gente teria que transformar isso daqui, né, o message bus em si, em vez de ser um conjunto de funções, certo, com uma constante, a gente teria que transformar isso aqui numa classe, tá? E a gente poderia utilizar o singleton para que a gente tenha apenas uma message bus para a aplicação toda. E a gente vai instanciar isso, né? A gente vai utilizar vai instanciar, né, a message bus na configuração da aplicação. Então, quando a gente começa a aplicação, a gente teria que instanciar. Aí isso ia ficar um pouquinho chato no teste também, certo? Porque eu teria que, para utilizar o caso de uso, né, que vai publicar o evento, eu teria que também ter o cuidado de criar essa instância da message bus e configurá-la, né, ou configurar as coisas que os tratadores aqui, né? Então, no caso, eu poderia ter uma classe também de tratador na qual eu posso injetar dependências para alterar a implementação. Então, só quis fazer essa discussão aqui com vocês. Isso não é uma necessidade, né? A gente pode aqui, de certa forma, ter uma implementação que fere a arquitetura limpa, mas eu queria deixar bem claro aqui, certo? Que essa implementação ela não está de acordo com a arquitetura limpa se a gente fizer uma chamada direta aqui para o serviço de e-mail, certo? Mas isso também sai fora um pouco do escopo do vídeo, que a ideia aqui era só mostrar realmente uma implementação exemplo de notificação de eventos. Então era isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse exemplo de implementação de notificação de eventos dentro de uma aplicação. Então, obviamente que você pode ter esse tipo de notificação de eventos dentro da própria aplicação. Isso pode ser um sistema de mensageria que está fora da aplicação, que você pode publicar. E aí você pode fazer com que isso seja uma comunicação mais assíncrona. No caso aqui, a comunicação é síncrona, certo? Ele fica esperando os tratadores tratarem o evento. Mas eu achei bem legal esse exemplo, porque é um exemplo bem simples de uma implementação de arquitetura dirigida a eventos, né? No sentido de Event Notification, ou notificação de eventos, que é quando a gente quer realmente inverter a dependência entre componentes que se comunicam diretamente. A gente não quer que eles se comuniquem diretamente, então o componente A vai publicar um evento e o componente B vai tratar esse evento. Isso é o Subject Observer ou PubSub, né? Publisher Subscriber, que também pode ser visto como um padrão de projeto. Então é isso, galera. Espero que você tenha curtido. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.